O futuro estava te assustando antes mesmo de você abrir esse vídeo. Não é de hoje, é aquela sensação que fica no fundo, mesmo nos momentos bons, mesmo quando tudo parece estar no lugar, de que algo pode mudar, de que o que você construiu pode desmoronar, de que o caminho que você está seguindo pode não ter o final que você espera, e você não consegue desligar isso. Não é falta de fé. É o peso de ser humano num mundo que não dá garantias. Você já perdeu coisas que achava que eram certas. Já viu planos desmoronarem sem aviso. Já acordou num dia completamente diferente do que o dia anterior prometia ser. E o medo do futuro é o medo de que isso aconteça de novo. E o que torna esse medo tão pesado é que ele não tem forma definida. Não é um problema específico que você pode resolver. É uma sombra. Sempre presente, sempre lembrando que o futuro é incerto, sempre perguntando: e se não der certo? E se não for suficiente? E se eu tomar a decisão errada? E se tudo mudar de novo? Se você conhece alguém que carrega esse medo, compartilha esse vídeo agora. E existe algo cruel no medo do futuro que o diferencia de qualquer outro medo. Ele rouba o presente, não o futuro. Porque o futuro ainda não chegou. O presente. Os momentos bons que você não consegue aproveitar completamente porque a sombra está lá. As conquistas que você não consegue celebrar de verdade porque o medo já está perguntando quanto tempo vai durar. E a resposta que o mundo dá para isso geralmente é uma de duas. Ou ignora. Para de pensar nisso, vai dar certo. Ou sobrecarrega. Você precisa planejar melhor, se preparar mais, controlar mais. E nenhuma das duas resolve. Porque o medo do futuro não é um problema de planejamento. É um problema de ancoragem. De não ter onde firmar os pés quando o chão parece instável. Eu quero te contar uma história sobre um homem que tomou uma das decisões mais difíceis da história. Que liderou uma jornada sem mapa. Que conduziu um povo inteiro em direção a um destino que ele nunca havia visto. E que num determinado momento, no meio do caminho, com os recursos acabando, com o povo questionando tudo, ele chegou no seu próprio limite. O nome dele era Moisés. Ele havia tirado um povo inteiro da escravidão, havia enfrentado o faraó, havia atravessado o mar, havia recebido a lei no monte. Por fora, era o líder, o escolhido, o homem de Deus. Por dentro, era um homem com medo do que estava pela frente. E em um momento específico da jornada, o povo começou a chorar. E não por gratidão, e sim por saudade do Egito. Quem nos dará carne para comer? Lembramos do peixe que comíamos no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos, saudade da escravidão. Porque pelo menos na escravidão eles sabiam o que esperar. O futuro incerto assustava mais do que o passado doloroso. E o peso daquilo caiu sobre Moisés. A Bíblia diz que ele ficou desgostoso e foi até Deus e disse palavras que chocam vindas de um homem como ele. Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, para que pusesses sobre mim o peso de todo este povo? E continuou: de onde hei de ter carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar este povo, porque é pesado demais para mim. Pensa nessa oração. Não é um salmo bonito, não é uma declaração de fé poderosa. É um homem no limite, despejando tudo sem filtro, sem performance, sem tentar parecer forte. E o que me impressiona não é o desabafo de Moisés, é o que Deus fez depois. Não repreendeu, não cobrou, não disse: você deveria ter mais fé. Respondeu: disse a Moisés que nomeasse 70 líderes para dividir o peso, que ele não precisava carregar sozinho. E disse sobre a comida: amanhã comereis carne, e não por um dia nem por 2, mas por um mês inteiro. E Moisés, ainda com medo, ainda sem entender como aquilo seria possível, perguntou: haveria ovelhas e bois suficientes? Seriam apanhados todos os peixes do mar para lhes bastar?
O cálculo humano ainda falando mais alto. A lógica ainda tentando processar o que a fé estava sendo chamada a receber. E Deus respondeu: a mão do Senhor é curta. Agora verás se a minha palavra se cumprirá ou não. E veio um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou ao redor do acampamento. O que era impossível pelo cálculo humano foi simples para a mão de Deus. O que Moisés não conseguia ver como possível, Deus já havia preparado. O futuro que assustava já tinha provisão antes de chegar. E eu fico muito tempo nessa história, porque Moisés não fingiu que estava bem, não montou um discurso espiritual, não sorriu para o povo enquanto morria por dentro. Ele foi até Deus com tudo, com o medo, com o limite, com a pergunta sem resposta. E Deus não só ouviu, Deus proveu. Antes que o problema se resolvesse, a resposta já estava a caminho. E existe uma frase que ficou comigo dessa história: a mão do Senhor é curta. É a pergunta que Deus faz para cada medo que você carrega sobre o futuro. O futuro que te assusta está dentro do alcance da mão de Deus. A situação que parece impossível de resolver está dentro do alcance da mão de Deus. O caminho que você não consegue enxergar já está dentro do alcance da mão de Deus. A mão do Senhor não é curta, nunca foi. E talvez o que você precise hoje não seja mais informação sobre o futuro, não seja mais planejamento, não seja mais controle, seja ancoragem, firmar os pés em algo que não muda quando o futuro muda, em alguém que já viu o final do caminho antes de você dar o primeiro passo, em alguém cuja mão alcança o que nenhuma previsão humana alcança. Ore comigo agora. Pai, eu venho até Ti com o medo do futuro, não o medo de um problema específico, a sombra que fica, o peso que não tem forma definida, a pergunta que não sai: e se não der certo? E se não for suficiente? E se tudo mudar de novo? Tu sabes o que está por trás dessas perguntas. Tu sabes o que eu já perdi, que me fez ter medo de perder de novo. Como Moisés, eu venho até Ti sem filtro, com o peso que está pesado demais para mim, com o caminho que não consigo enxergar, com os recursos que parecem insuficientes para o que está pela frente. Eu não estou fingindo que está tudo bem. Eu estou dizendo que preciso de Ti, e eu sei que Tu ouves esse tipo de oração, porque Tu ouviste Moisés. Que a pergunta que Tu fizeste a Moisés ecoe no meu coração agora. A minha mão é curta? Não, não é. O futuro que me assusta está dentro do Teu alcance. O caminho que não consigo ver, Tu já viste por completo. A provisão que parece impossível, Tu já preparaste antes de eu chegar lá. Eu escolho acreditar nisso, não porque é fácil, porque Tu és fiel. Eu entrego o futuro a Ti agora. Não o futuro que eu planejei, o futuro real, com tudo que eu não sei, com tudo que eu não controlo, com tudo que ainda pode mudar. Eu coloco nas Tuas mãos o que as minhas não conseguem segurar, e peço que a Tua paz guarde o meu coração hoje, não depois que o futuro se resolver, agora, no meio da incerteza, com a sombra ainda presente. Que onde o medo roubava o presente, eu recupere a capacidade de estar aqui, de aproveitar o que é bom agora, de celebrar o que merece ser celebrado, de descansar quando o descanso está disponível. Que eu não viva o futuro antes de ele chegar e perca o presente que Tu me deste hoje. Que os meus pés encontrem ancoragem não nas certezas do caminho, mas em Ti, que és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu declaro sobre esse medo agora: o futuro está nas mãos de Deus, não nas minhas, nas Suas. E o que está nas mãos de Deus não está à deriva. Está sendo conduzido, está sendo cuidado, está sendo preparado com uma sabedoria que os meus olhos ainda não alcançam. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o medo que você estava carregando, escreve aqui nos comentários: o futuro está nas mãos de Deus. Declare isso, porque o que você declara no meio do medo tem um peso que o silêncio não tem. E se essa palavra chegou na hora certa,
Deixa o like agora. Ele ajuda essa oração a chegar em mais pessoas que estão com medo do que está por vir. E se você conhece alguém que está ansioso com o futuro, que está perdendo o presente por causa do peso do que ainda não chegou, manda esse vídeo para essa pessoa agora, sem precisar explicar nada. O vídeo fala por você. Acompanhe e ore conosco aqui no canal. Todo dia uma oração nova, para os medos que não têm nome fácil, para as esperas que cansam, para os momentos em que o futuro pesa mais do que o presente aguenta. Aqui você sempre vai encontrar uma palavra que acolhe e uma comunidade que ora junto. Você não precisa carregar o futuro sozinho. A mão do Senhor não é curta. Nunca foi.